Capítulo 3. Taxas ocultas e meias-verdades. Como a Wall Street faz você pagar mais por um desempenho insatisfatório. O nome do jogo: tirar o dinheiro do bolso do cliente e colocá-lo no seu bolso. Matthew McConaughey para Leonardo DiCaprio, em O Lobo de Wall Street. Muitas vezes, pergunto às pessoas: com que objetivo você está investindo? Recebo respostas diversas, de altos retornos à segurança financeira, de aposentadoria a uma casa de praia no Havaí. Mas, em pouco tempo, quase todas as respostas começam a rimar. O que a maioria das pessoas realmente quer, independentemente de quanto dinheiro possuam hoje, é a liberdade. Liberdade para fazer o que quiserem, sempre que quiserem, com quem quiserem. É um belo sonho, e passível de ser realizado. Mas como você pode navegar em direção ao pôr do sol se o seu barco estiver furado? E se, de forma lenta, mas constante, estiver entrando tanta água que acabe afundando muito antes de chegar ao seu destino? Odeio dizer isso, mas a maioria das pessoas se encontra exatamente nessa condição. Elas não percebem que estão condenadas a se decepcionar, devido ao impacto gradual e, em última análise, devastador, do excesso de taxas no seu bem-estar financeiro. O que me desespera é que elas não sabem que isso está acontecendo. Elas não têm ideia de que são vítimas de uma indústria financeira que as sobrecarrega subreptícia e sistematicamente. Mas não se limite a acreditar no que eu digo. A organização sem NES lucrativos AR publicou um relatório em que afirma ter descoberto que 71% dos norte-americanos acreditam que não pagam nenhuma taxa pela titularidade de um plano 401k. É isso mesmo. 7 em cada 10 pessoas desconhecem totalmente que estão pagando uma taxa. Isso equivale a acreditar que as refeições rápidas não contêm calorias. Enquanto isso, 92% admitem que não têm a menor ideia de quanto realmente estão pagando. Em outras palavras, elas confiam cegamente na indústria financeira, imaginando que ela está interessada em atender aos seus melhores interesses. Sim, esse é o mesmo setor que provocou a crise financeira global. Talvez você também decida, simplesmente, entregar sua carteira e a senha de seu cartão de débito. Você conhece o velho ditado: a ignorância é uma bênção? Bem, eu preciso lhe dizer, quando se trata das suas finanças, a ignorância não é uma bênção. A ignorância é sofrimento e pobreza. A ignorância é um desastre para você e sua família, e uma bênção para as empresas financeiras que estão explorando sua desatenção. Este capítulo vai lançar luz sobre o assunto das taxas, para que você saiba exatamente o que está acontecendo. A boa notícia: quando você souber exatamente o que está acontecendo, vai poder colocar um ponto final permanente e transformador nisso tudo. Por que isso é tão importante? Porque as taxas excessivas podem destruir 2/3 de seu pecúlio. Jack Bogle me explicou tudo isso de uma forma bem simples. Vamos supor que o mercado de ações dê um retorno de 7% ao longo de 50 anos. Começou ele. A essa taxa, devido ao poder da composição, cada dólar se transforma em até 30 dólares. Mas o fundo médio cobra cerca de 2% ao ano em custos, o que reduz seu retorno anual médio para 5%. A essa taxa, você ganha 10 dólares. Então, são 10 dólares contra 30. Você colocou 100% do capital, assumiu 100% dos riscos e obteve 33% de retorno. Deu para entender? Você perdeu 2/3 do seu pecúlio para encher os bolsos de gestores de dinheiro que não se arriscaram, não colocaram nenhum capital e muitas vezes apresentaram um desempenho medíocre. Então, quem você acha que vai acabar comprando a casa de praia no Havaí? Depois de ler este capítulo, você vai saber como recuperar o controle. Minimizando as taxas, você vai economizar anos, ou, mais provavelmente, décadas, de renda para a aposentadoria. Esse único movimento vai acelerar dramaticamente sua trajetória até a liberdade financeira. Mas isso não é tudo. Você também vai aprender a reduzir os impostos que paga sobre seus investimentos. Isso é crucial, porque os impostos excessivos, assim como as taxas,
São uma força destrutiva que pode invalidar todos os passos positivos que você tiver dado. Como você acha que vai se sentir quando não apenas tiver identificado esses dois inimigos, mas também os tiver derrotado? Você vai se sentir verdadeiramente inabalável. Os lobos de Wall Street. Se você estiver em busca de segurança financeira, o caminho óbvio é investir em fundos mútuos. Talvez seu cunhado tenha tido a sorte de comprar ações da Amazon, do Google e da Apple antes de elas dispararem. No entanto, para o resto de nós, selecionar ações individuais é um esforço inútil. Há muitas coisas que não conhecemos, muitas variáveis, e quase tudo pode dar errado. Os fundos mútuos oferecem uma alternativa simples e lógica. Para começar, eles fornecem o benefício de uma ampla diversificação, o que ajuda a reduzir seu risco geral. Mas como escolher os fundos corretos? Certamente há opções suficientes. Como mencionamos anteriormente, existem cerca de 9.500 fundos mútuos nos Estados Unidos, mais que o dobro do número de empresas norte-americanas negociadas em bolsa. Portanto, é seguro dizer que o mercado de fundos mútuos está ligeiramente saturado. Por que tantas empresas querem estar nesse negócio? Sim, você entendeu bem. Porque é incrivelmente lucrativo. O problema é que ele tende a ser muito mais lucrativo para Wall Street do que para clientes reais como você e eu. Não me interprete mal. Não estou sugerindo que o setor esteja conscientemente disposto a nos prejudicar. Não estou sugerindo que seja um negócio repleto de picaretas ou charlatões. Pelo contrário, a maioria dos profissionais financeiros é inteligente, trabalhadora e atenciosa. Mas Wall Street evoluiu para um ecossistema que existe, antes de mais nada, para ganhar dinheiro para si mesmo. Não é um setor doente ou composto por indivíduos doentes. É composto por corporações cujo objetivo é maximizar os lucros para seus acionistas. Esse é o trabalho delas. Até mesmo os colaboradores mais bem-intencionados trabalham dentro dos limites desse sistema. Eles sofrem intensa pressão para aumentar os lucros, e são recompensados por fazer isso. Se você, o cliente, também obtiver um bom resultado, vai ser ótimo. Mas não se engane, você não é a prioridade. Quando conheci Davi Swensen, diretor de investimentos da Universidade de Yale, ele me ajudou a entender o quanto o setor de fundos mútuos atende mal a maioria de seus clientes. Swensen é o astro do investimento institucional, famoso por ter transformado um portfólio de $1 bilhão em $25,4 bilhões. Mas ele também é uma das pessoas mais afetuosas e sinceras que já conheci. Ele poderia ter abandonado facilmente Yale e se tornado um bilionário, abrindo seu próprio fundo de cobertura. Mas o que o move é um profundo senso de dever e responsabilidade pela sua alma mater, de modo que não fiquei surpreso quando percebi sua consternação com o fato de que muitas empresas de fundos tratem mal seus clientes. Como ele armou, majoritariamente, os fundos mútuos extraem enormes somas dos investidores e, em troca, proporcionam um atendimento revoltante. Qual o serviço que os fundos deveriam fornecer? Ora, quando você compra um fundo ativamente gerenciado, essencialmente está pagando para que o gestor traga retornos superiores aos do mercado. Caso contrário, não seria melhor simplesmente deixar seu dinheiro em um fundo de índice de baixo custo, que tenta mimetizar os retornos do mercado? Como se pode imaginar, as pessoas que administram fundos ativamente gerenciados não são tolas. Elas gabaritaram seus testes de matemática no ensino médio, estudaram economia e contabilidade e obtiveram um BAS nas melhores escolas de pós-graduação do mundo. Muitas delas usam terno e gravata, e elas se dedicam a pesquisar e selecionar as melhores ações para montar seus fundos. Então, o que poderia dar errado? Praticamente tudo. O fator humano. Os gestores de fundos tentam agregar valor ao prever quais empresas terão melhor desempenho nas próximas semanas, meses ou anos. Eles podem evitar ou subestimar setores, ou países, específicos que, segundo sua avaliação, apresentam perspectivas pouco atraentes. Eles podem manter o dinheiro guardado caso não consigam encontrar ações que valham a pena ser compradas,
ou podem investir mais agressivamente quando estiverem se sentindo otimistas. Acontece que esses profissionais não são tão melhores do que nós na hora de prever o futuro. A verdade é que, geralmente, os seres humanos são péssimos em fazer previsões. Talvez seja por isso que você nunca leia uma manchete de jornal dizendo um paranormal acertou na loteria. Quando os gestores de fundos ativos negociam ações ininterruptamente, há muitas possibilidades de cometerem erros. Por exemplo, eles não apenas têm que decidir quais ações comprar ou vender, mas quando comprar ou vender. E cada decisão os obriga a tomar outra decisão. Quanto mais decisões eles tomam, mais chances têm de se equivocar. Para piorar as coisas, toda essa negociação é cara. Toda vez que um fundo negocia uma ação, uma empresa de corretagem cobra uma comissão para executar a transação. É um pouco como jogar em um cassino. A casa vai receber o seu pagamento, independentemente do que acontecer. Então, no M, a casa sempre sai ganhando. Nesse caso, a casa é uma empresa de corretagem, como a empresa financeira suíça UBS ou a Merrill Lynch, divisão de gestão de patrimônio do Banco of America, que cobra uma taxa sempre que o gestor do fundo executa um movimento. Com o tempo, essas taxas vão se acumulando. Por coincidência, estou trabalhando neste capítulo enquanto me hospedo em um hotel em Las Vegas, administrado pelo meu amigo Steve Wynn, que se tornou bilionário criando alguns dos cassinos mais populares do mundo. Como Steve arma, é muito melhor ser aquele que cobra as taxas do que aquele que tem que pagá-las. Assim como o poker, o investimento é um jogo de soma zero. Acha as demais sobre a mesa. Quando duas pessoas negociam uma ação, uma delas precisa ganhar e a outra precisa perder. Se a ação subir depois que você a adquirir, você ganha. Mas é preciso ganhar por uma margem suficientemente alta para cobrir aqueles custos de negociação. Aguarde, vai piorar ainda mais. Se a sua ação subir, você também vai ter que pagar impostos sobre seus lucros quando for vendê-la. Para quem investe em um fundo ativamente gerenciado, a combinação de altos custos de transação e impostos é um assassino silencioso, avançando sorrateiramente sobre os retornos do fundo. Para agregar valor após os impostos e as taxas, o gestor do fundo deve alcançar uma margem realmente alta. E, como você vai ver em breve, isso não é fácil. Você arregala o olho quando começamos a falar de impostos. Eu sei, não é um tema dos mais sedutores. Mas deveria ser. Porque a maior despesa da sua vida são os impostos. E pagar mais do que o necessário é uma insanidade. Especialmente quando isso é absolutamente evitável. Se você não tiver cuidado, os impostos podem ter um impacto catastrófico nos seus retornos. O seguir, apresentamos um exemplo extremo, porém surpreendentemente comum. Digamos que você investe em um fundo em dezembro. Então, no dia seguinte, o gestor vende uma ação que vem disparando nos últimos 10 meses. Considerando que você já é um dos proprietários do fundo, você vai ser taxado por aqueles ganhos, mesmo que você não tenha se beneficiado nem um pouco com o aumento meteórico da ação 2. Ninguém disse que o código tributário era justo. Outro problema comum tem a ver com o tempo de permanência dos investimentos nos fundos ativamente gerenciados. A maioria dos fundos negocia incessantemente. Eles vendem grande parte dos seus investimentos em um intervalo inferior a um ano. Isso significa que você deixa de se beneficiar da menor alíquota do imposto sobre os ganhos de capital. Então, independentemente de quanto tempo você mantiver o fundo, vai ser tributado segundo a maior alíquota do imposto de renda ordinário. Por que você deveria se importar com isso? Porque seus lucros podem ser reduzidos em 30% ou mais, a menos que você esteja mantendo o fundo dentro de uma conta de imposto diferido, como uma IRA, conta de aposentadoria individual, ou um plano 401k. Não é de surpreender que as empresas de fundos não gostem de se deter nessas questões cais, preferindo divulgar seus retornos pré-tributários. Imagine que, ao longo do tempo, você está perdendo 2/3 do seu pecúlio potencial para as taxas, e está abrindo mão de outros 30% em impostos desnecessários. Quanto realmente vai sobrar para o futuro da sua família? Sendo assim,
Qual é o antídoto? Os fundos de índice adotam uma abordagem passiva que elimina quase todas as atividades de negociação. Em vez de negociar o tempo todo no mercado, eles simplesmente compram e mantêm todas as ações em um índice como o S&P 500. Isso inclui empresas como Apple, Alphabet, Microsoft, ExxonMobil e Johnson & Johnson. Atualmente, as 5 maiores ações da S&P 500. Os fundos de índice funcionam quase que inteiramente no piloto automático. Eles fazem pouquíssimas negociações, de modo que seus custos de transação e seus impostos são incrivelmente baixos. Eles também economizam uma fortuna em outras despesas. Para começar, eles não precisam pagar enormes salários para todos aqueles gestores de fundos ativos e seus times de analistas com diplomas de universidades importantes. Quando você possui um fundo de índice, também está protegido contra todas as decisões absolutamente idiotas, ligeiramente equivocadas ou simplesmente infelizes que os gestores de fundos ativos são capazes de tomar. Por exemplo, um gestor ativo provavelmente vai manter uma parcela dos ativos do fundo em espécie, pronta para ser investida caso surja uma oportunidade atraente, ou pronta para atender a pedidos de resgate, se muitos investidores decidirem vender suas participações no fundo. Manter um pouco de dinheiro em espécie na mão não é má ideia, e é útil na eventualidade de uma queda no mercado. Mas o dinheiro em espécie não gera retorno. Portanto, vai apresentar um desempenho inferior ao das ações ao longo do tempo, assumindo que o mercado continue sua trajetória ascendente geral. Em última análise, o consequente escoamento do dinheiro tende a ter um impacto negativo nos retornos dos fundos ativamente gerenciados. E quanto aos fundos de índice, em vez de ficarem sentados sobre o dinheiro, eles permanecem quase que totalmente investidos o tempo todo. Boa sorte com isso, porque é tão difícil prever com sucesso o comportamento do mercado, adquirindo e se desfazendo de ações no momento certo para se beneficiar de suas recuperações e evitar o sofrimento nos momentos de retração. Muitas pessoas assumem, erroneamente, que basta estar certo um pouco mais de 50% do tempo para que essa abordagem se mostre recompensadora. Mas um estudo exaustivo de William Sharp, economista vencedor do Prêmio Nobel, mostrou que um investidor de mercado deve estar certo entre 69% e 91% do tempo. Um obstáculo incrivelmente difícil de ser superado. Em outro estudo de referência, os pesquisadores Richard Bauer e Julie Dalquist examinaram mais de 1 milhão de sequências de previsões de comportamento do mercado entre 1926 e 1999. Sua conclusão: a simples posse do mercado, através de um fundo de índice, superou o desempenho de mais de 80% das estratégias de previsão do comportamento do mercado. Se você estiver chateado neste exato momento, eu entendo. Provavelmente está se perguntando: o que eu realmente ganho quando invisto em um fundo ativamente gerenciado? Bem, provavelmente você adquire uma mistura tóxica composta por erro humano, taxas elevadas e impostos desagradáveis. Não é de admirar que Davi Swensen seja tão cético quanto às suas chances de alcançar a liberdade financeira através dos fundos ativos. Ele adverte: observando os resultados em uma base pós-taxas e pós-impostos depois de períodos razoavelmente longos de tempo, não há quase nenhuma chance de superar o fundo de índice. Quando eu era adolescente, às vezes marcava um encontro com uma garota no Denis. Eu tinha tão pouco dinheiro que pedia um chá gelado e um dia que já tinha comido. A verdade é que eu não podia me dar ao luxo de pagar uma refeição para os dois. A experiência de crescer pobre aguçou minha percepção em relação a quanto as coisas deveriam custar e quanto elas realmente custam. Se você estiver interessado em uma refeição fantástica em um ótimo restaurante, a expectativa é a de que isso custe caro, sem problemas. Mas você pagaria os $20 por um taco que vale os $2? De jeito nenhum. Mas devo lhe dizer que é isso que a maioria das pessoas faz quando investe em fundos mútuos ativamente gerenciados. Você já tentou descobrir as taxas reais que está pagando pelos fundos que possui? Se a resposta for afirmativa, provavelmente já se deparou com a relação de despesas, que cobra a taxa de consultoria de investimentos da empresa de fundos.
seus custos administrativos para itens como postagem e manutenção de registros, além de despesas fundamentais do escritório, como refrigerantes e cappuccinos gratuitos. Um fundo típico que investe em ações pode ter uma relação de despesas variando entre 1% e 1,5%. O que você provavelmente não percebeu é que esse é apenas o início da prosperidade tributária do fundo. Alguns anos atrás, a Forbes publicou um artigo fascinante intitulado O Custo Real de Possuir um Fundo Mútuo, que revelava o quanto os fundos poderiam ser verdadeiramente caros. Como apontou o autor, você não vai se encarregar apenas da relação de despesas, que a revista estimou, conservadoramente, em pouco menos de 1%, 0,9%, ao ano. Você também será obrigado a pagar uma fortuna pelos custos de transação, todas as comissões que seu fundo paga sempre que compra ou vende ações, que a Forbes estimou em 1,44% ao ano. Depois, há o escoamento de dinheiro, estimado em 0,83% ao ano. Em seguida, há o custo fiscal, estimado em 1% ao ano, se o fundo estiver em uma conta tributável. O total geral, se o fundo estiver sendo mantido em uma conta não tributável, como uma 401k, você vai estar diante de custos totais de 3,17% ao ano. Se estiver em uma conta tributável, os custos totais representam incríveis 4,17% ao ano. Em comparação, aquele taco de $20 está começando a parecer uma verdadeira pechincha. Deve-se ler com muito cuidado as letras miúdas. Aliás, não gosto de nada que tenha essas letrinhas miúdas. Jack Bogle. Espero que você esteja prestando muita atenção agora, porque estar informado sobre todas essas taxas ocultas vai lhe poupar uma fortuna. Mas e se você estiver lendo e pensando, sim, mas estamos falando apenas de 3% ou 4% ao ano? O que são alguns pontos percentuais entre amigos? Some tudo isso. Conta não tributável, relação de despesas, 0,90% custos de transação, 1,44% escoamento de dinheiro, 0,83% custos totais, 3,17% conta tributável, relação de despesas, 0,90% custos de transação, 1,44% escoamento de dinheiro, 0,83% custo fiscal, 1% custos totais, 4,17%. O custo real de possuir um fundo mútuo. Forbes, 4 de abril de 2011. É verdade que, à primeira vista, os números parecem pequenos, mas o impacto é impressionante quando você calcula os custos excessivos multiplicados ao longo de muitos anos. Eis aqui outra maneira de colocar isso em perspectiva. Um fundo ativamente gerenciado que cobra 3% ao ano é 60 vezes mais caro que um fundo de índice que cobra 0,05%. Imagine-se indo a Starbucks com uma amiga. Ela pede um venti café latte e paga os $4,15. Mas você quer feliz em pagar 60 vezes mais. Seu preço, os $249. Acho que você pensaria duas vezes antes de fazer isso. Caso você ache que estou exagerando, consideremos o exemplo de dois vizinhos, Joe e Davi. Ambos têm 35 anos, e cada um economizou os $100.000, que decidem investir. Ao longo dos próximos 30 anos, o universo sorri para ambos, e cada um deles obtém um retorno bruto de 8% ao ano. Joe consegue isso investindo em um portfólio de fundos de índice que lhe cobra 0,5% ao ano em taxas. Davi, por sua vez, adquirindo fundos ativamente gerenciados ao custo de 2% ao ano. Estou sendo generoso aqui, assumindo que os fundos ativos correspondam ao desempenho dos fundos de índice. Com o gráfico a seguir e veja os resultados. Aos 65 anos, Joe viu seu pecúlio aumentar de os $100.000 para aproximadamente os $865.000. Quanto a Davi, seus os $100.000 se transformaram em apenas os $548.000. Ambos atingiram o mesmo nível de retorno, mas pagaram taxas diferentes. O resultado: Joe tem 58% a mais,
um adicional de US$ 317 mil para sua aposentadoria. Como o gráfico também mostra, esses dois vizinhos começam a efetuar retiradas de US$ 60 mil por ano para se sustentarem durante a aposentadoria. Davi caça em dinheiro aos 79 anos de idade. Mas Joey tem uma experiência de vida totalmente diferente. Ele consegue retirar os US$ 80 mil por ano, 33% a mais traço. E o dinheiro dura até ele completar 88 anos. Felizmente, Joey permite que Davi viva no porão de sua casa, de graça. Entende agora por que é preciso prestar tanta atenção às taxas que está pagando. Esse fator crucial pode fazer toda a diferença entre a pobreza e o conforto, a tristeza e a alegria. Pagando demais por um desempenho insatisfatório. A armadilha das 5 estrelas. Eis aqui uma pergunta que, provavelmente, você nunca pensou em fazer. Como encontrar um gestor de fundo ativo que não apenas lhe cobre essas tarifas ultrajantes, mas também lhe forneça retornos medíocres? Não se preocupe, a indústria de serviços financeiros vai se encarregar disso. Se existe uma coisa cuja oferta é abundante, são gestores ativos que cobram caro por um desempenho insatisfatório. E o mais incrível é o seguinte: não se trata apenas de fundos ativamente gerenciados estarem cobrando demais de seus clientes. Seu desempenho no longo prazo é péssimo. É como se fosse uma ofensa dupla. Imagine que você acabou de comprar aquele café latte por US$ 249. Tomou um gole e descobriu que o leite estava estragado. Um dos estudos mais chocantes sobre esse tema do desempenho dos fundos mútuos foi realizado por Robert Arnott, especialista do setor e fundador da Research Affiliates. Ele analisou todos os 203 fundos de investimento ativamente gerenciados, com pelo menos os $100 milhões em ativos, rastreando seus retornos nos 15 anos compreendidos entre 1984 e 1998. E sabe o que ele descobriu? Que apenas 8 daqueles 203 fundos superaram o índice S&P 500. Isso significa menos de 4%. Em outras palavras, 96% daqueles fundos ativamente gerenciados não conseguiram agregar nenhum valor ao longo de 15 anos. Se você insistir em comprar um fundo ativamente gerenciado, na verdade vai estar apostando em sua capacidade de escolher um dos 4% que apresentaram um desempenho superior ao do mercado. Isso me faz lembrar uma analogia com os jogos, mencionada em um artigo publicado na revista Fast Company, intitulado O Mito dos Fundos Mútuos. Seus autores, Chip e Dweck, destacam o absurdo que é a expectativa de escolher um fundo pertencente a esse grupo de 4%. A título de comparação, se você receber 2 cartas altas no 21, cada carta alta vale 10, então agora seu total é 20, e seu idiota interior gritar, me dê uma carta, você tem cerca de 8% de chances de ganhar. Não sei quanto a você, mas eu prefiro não deixar meu idiota interior ser o protagonista do espetáculo. Então, por que eu apostaria em minha capacidade de identificar a minúscula minoria de gestores de fundos capazes de apresentar um desempenho superior durante vários anos? Talvez você seja um pesquisador voraz, que adora ler o Wall Street Journal e acompanhar a Morningstar em busca do ilustríssimo fundo de 5 estrelas, o que apresenta o melhor desempenho. Há outro problema que poucos antecipam. Os ganhadores de hoje quase sempre serão os perdedores de amanhã. O Wall Street Journal mencionou um estudo que regrediu até 1999 e analisou o que aconteceu nos 10 anos seguintes em todos os fundos de alto desempenho que haviam recebido a classificação de 5 estrelas da Morningstar. E o que os pesquisadores descobriram? Dos 248 fundos mútuos de ações com classificações de 5 estrelas no início do período, apenas 4 ainda mantinham essa classificação após 10 anos. O termo extravagante para esse processo é reversão à média, uma maneira elegante de dizer que a maioria dos mais bem-sucedidos vai acabar tombando, retornando à mediocridade. Infelizmente, muitas pessoas escolhem os fundos de melhor classificação, sem perceber que estão entrando na armadilha de comprar o que está aquecido. De modo geral, imediatamente antes do resfriamento. Davi Swensen explica, ninguém quer dizer,
Eu tenho vários fundos de 1 e 2 estrelas. Todo mundo quer ter fundos de 4 e 5 estrelas e se vangloriar disso no escritório. Mas os fundos de 4 e 5 estrelas são os que tiveram um bom desempenho, e não os que vão ter um bom desempenho. Se você comprar sistematicamente os que tiveram um bom desempenho e vender os que tiveram um mau desempenho, vai acabar com um desempenho aquém do esperado. Será que ainda pode piorar? As empresas de fundos mútuos são notórias por abrir vários fundos, na esperança de que alguns deles possam apresentar um desempenho superior. Com isso, elas podem fechar silenciosamente todos os fundos que se saíram mal e comercializar agressivamente os poucos que se saíram bem. Afinal, elas não conseguem vender um desempenho passado de má qualidade, por mais brilhante que seja o prospecto. Já que Bogle explica, uma empresa lança 5 fundos de incubação, tentando sobressair em todos. Claro que isso não vai acontecer em 4 deles, mas apenas em um. Então, a empresa abandona os outros 4 e escolhe aquele que atraiu bastante público pelo seu desempenho excelente, e comercializa esse desempenho. Bogle acrescenta que, estatisticamente, surgem alguns desempenhos superiores quando se cria um número suficiente de fundos. Tony, se você treinar 1024 gorilas em um ginásio e ensinar cada um deles a jogar uma moeda para cima, um deles vai tirar cara 10 vezes seguidas. A maioria chamaria isso de sorte, mas quando isso acontece no negócio dos fundos nós chamamos esse cara de gênio. Tudo isso significa que é impossível superar o mercado por longos períodos de tempo. Na verdade, não. É extremamente difícil. Mas existem alguns unicórnios por aí que superaram amplamente o mercado durante várias décadas. São superastros como Warren Buffett, Ray Dalio, Carl Icahn e Paul Tudor Jones, que têm não apenas uma inteligência brilhante, mas também o temperamento ideal que lhes permite permanecer calmos e racionais mesmo quando os mercados estão implodindo e a maioria das pessoas está perdendo a cabeça. Uma das razões pelas quais eles são vencedores é que baseiam cada decisão de investimento em uma compreensão profunda das probabilidades, e não nas emoções, no desejo ou na sorte. A maioria desses unicórnios administra gigantescos fundos de cobertura que não permitem a entrada de novos investidores. Ray Dalio, por exemplo, costumava aceitar dinheiro de investidores que tivessem um patrimônio líquido de pelo menos os $5 bilhões, e que lhe conassem um mínimo de os $100 milhões. Atualmente, ele não aceita nenhum investidor novo, independentemente de quantos bilhões você tem escondido sob seu colchão. Quando perguntei a Ray sobre a dificuldade de superar o mercado em longo prazo, ele não hesitou. Você não vai superar o mercado, me disse ele. Competir nos mercados é mais difícil do que vencer nos Jogos Olímpicos. Existem mais pessoas tentando fazer a mesma coisa, e as recompensas são muito maiores se você for bem-sucedido. Do mesmo modo que nos Jogos Olímpicos, apenas uma porcentagem infinitesimal consegue competir, mas, ao contrário dos Jogos Olímpicos, a maioria das pessoas pensa que é capaz de vencer. Antes de tentar superar o mercado, reconheça que suas probabilidades de sucesso são extremamente reduzidas, e se pergunte se você passou o tempo suficiente treinando e se preparando para ser um dos poucos que realmente poderão ser chamados de vencedores. Não podemos ignorar quando um dos gigantes que realmente superaram o mercado ao longo das décadas arma que nem deveríamos nos atrever a fazer isso, mas, ao contrário, aderir aos fundos de índice. Warren Buffett, que superou o mercado com uma margem significativa, também aconselha as pessoas comuns a investirem em fundos de índice, a aim de evitar a drenagem provocada pelas taxas excessivas. Para comprovar seu argumento de que quase todos os gestores ativos apresentam um desempenho inferior ao dos fundos de índice, em 2008 ele apostou nos $1 milhão contra uma empresa de Nova York chamada Protege Partners. Ele desafiou a Protege a escolher 5 principais gestores de fundos de cobertura que conseguissem superar, coletivamente, o S&P 500 durante um período de 10 anos. E o que aconteceu? Após 8 anos, a Fortune informou que aqueles fundos de cobertura haviam subido apenas 21,87%,
contra 65,67% do S&P 500. A corrida ainda não terminou, mas, no estágio em que está, esses gestores ativos parecem competidores com problemas de locomoção tentando alcançar Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo. Enquanto isso, Buffett diz ter deixado instruções para que, após a sua morte, o dinheiro que ele deposita em um fundo fiduciário para sua esposa seja investido em fundos de índice de baixo custo. Sua explicação: acredito que, com essa política, os resultados dos fundos no longo prazo vão ser superiores aos alcançados pela maioria dos investidores, sejam fundos de pensão, instituições ou indivíduos, que empregam gestores com alta remuneração. Até mesmo quando estiver no túmulo, Buffett estará absolutamente determinado a evitar os efeitos corrosivos das taxas elevadas. Em sua carta de 2016 aos acionistas, ele critica os ricos e os sofisticados por buscarem aqueles que apresentam os melhores desempenhos. Buffett afirmou que a busca da elite por uma consultoria de investimentos excepcional causou, em termos globais, um desperdício de mais de $100 bilhões na última década. Seu discurso não para por aí. Os ricos estão acostumados a achar que seu destino na vida é obter os melhores alimentos, a melhor formação escolar, o melhor entretenimento, a melhor habitação, a melhor cirurgia plástica, o melhor ingresso para uma partida esportiva, seja o que for. Eles acham que seu dinheiro deve lhes servir para comprar coisas superiores, em comparação com a parte menos favorecida da população. Eles têm grande dificuldade para adotar com resignação um produto financeiro, fundos de índice, ou serviço que também esteja disponível para pessoas que investem apenas alguns milhares de dólares. Uma simplérrima, embora brilhante, orientação do próprio oráculo de Omaha. Você se lembra quando armei que o conhecimento é apenas um poder potencial? Somente quando você usa seu conhecimento e age com base nele é que adquire um poder verdadeiro. Neste capítulo você aprendeu o surpreendente impacto que as taxas podem exercer em seu futuro financeiro. Mas o que você vai fazer com esse conhecimento? Como vai agir com base nisso e se beneficiar dessas informações? Imagine, por um momento, que você pare de comprar fundos ativamente gerenciados que cobram taxas exorbitantes. Em vez de fazer isso, a partir de agora você decide investir apenas em fundos de índice de baixo custo. Qual é o resultado? No mínimo, eu estimaria que você vai conseguir reduzir as despesas do fundo em 1% ao ano. Mas, como você sabe, esse não é o único benefício a mudar para os fundos de índice. Hipoteticamente, vamos imaginar que seus fundos de índice superaram aqueles fundos ativamente gerenciados em 1% ao ano. No total, você acabou de acrescentar 2% ao ano aos seus retornos. Isso, por si só, pode lhe trazer 20 anos de renda de aposentadoria extra 3. Entende agora o poder que você tem para assumir o controle de seu futuro financeiro? Pegue esse poder e use para diminuir drasticamente seus custos. Isso vai ajudar você a se tornar inabalável. Enquanto isso, vamos tomar fôlego. Entremos, então, em outra área onde você pode economizar uma fortuna. Seu plano 401k. Vire a página. Estamos prestes a embarcar em uma missão para salvar sua aposentadoria. Notas: 9 em cada 10 norte-americanos cometem este erro nos planos 401k. A avaliação da aposentadoria. http://www.financialplanning.com/news/New 10 Americans Markets 401k Mistake Retirement Scam. 2 Isso se chama imposto sobre os ganhos de capital, e o afeta mesmo que você não tenha obtido aqueles ganhos de capital. Possuir um fundo por um longo período de tempo não garante, necessariamente, ganhos de capital de longo prazo. Muito pelo contrário. Possuir um fundo ativo significa que você vai sofrer deduções fiscais a cada ano, devido aos lucros obtidos pelo gestor do fundo, e esses lucros são tipicamente tributados segundo o imposto de renda ordinário. 3 Pressupondo 2 investidores com um investimento inicial de $100.000 e retornos idênticos de 8% ao longo de 30 anos. Mas com taxas de 1% e 2%,
respectivamente. Assumindo que as retiradas durante a aposentadoria sejam equivalentes, o investidor que paga 2% de taxas vai cair sem dinheiro 10 anos mais cedo.